Olá, meu nome é Caio Moreira Veloso, sou graduando do 4º período do curso de Jornalismo da UFOP e bolsista do programa de iniciação à pesquisa na mesma instituição, com o projeto de iniciação científica Quais Vidas Importam em Westeros, Gêneros e Sexualidades em As Crônicas de Gelo e Fogo e em Game of Thrones, coordenado pelo professor Dr. Felipe Vieiro Kolinski Machado, do Departamento de Jornalismo do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas. A pesquisa teve início em 2020 e tem como base a série de livros As Crônicas de Gelo e Fogo, escrita por George Raymond Richard Martin, e a série de TV baseada na obra literária Game of Thrones, criada por David Benioff e Daniel Brett Weiss, e exibida originalmente entre 2011 e 2019. O universo em que a história de ambas as produções se passa é fictício, porém visivelmente inspirado na Europa medieval, com relações de dominação entre suzeranos e vassalos, disputas de poder e relações familiares bastante complexas, onde é notado um lugar de subordinação às mulheres na maior parte do tempo. Basicamente, há 2 continentes nesse universo: Westeros, onde há 7 reinos sob o poder de um único monarca, e Essos, que é tratado como um lugar exótico, diferente de Westeros em cultura, língua e religião. Ambas as produções fizeram um grande sucesso, atraindo uma enorme quantidade de leitores e telespectadores, podendo ser entendidas como um fenômeno mainstream, ou seja, um produto de grande sucesso dentro da cultura dominante e difundido pelos meios de comunicação de massa. Também pode ser entendido como parte da cultura pop, termo que carrega diversos sentidos, envolvendo questões mercadológicas e afetivas e influenciando as percepções das pessoas quanto aos temas abordados. É nesse jogo de afetos e percepções que moram as questões mobilizadoras da pesquisa, percebendo ambas as produções, tanto a literária quanto a audiovisual, enquanto produtos culturais, há inquietações quanto às representações de gênero e sexualidades contidas nelas, com questões do mundo contemporâneo, como machismo, homofobia, racismo e, dentro deles, questões mais específicas como tortura, estupro e violência de gênero em suas mais diversas formas. Sendo assim, a pesquisa tem por objetivo geral perceber como se dá a representação de 4 personagens femininas, Daenerys Targaryen, Cersei Lannister, Arya Stark e Sansa Stark, em relação a questões de gênero e sexualidade e o que isso indica sobre a validade dessas e outras vidas na trama. Além disso, o projeto possui como objetivos específicos realizar uma revisão bibliográfica sobre o objeto de estudo, os estudos feministas e queer, a cultura pop e as noções de narrativa e de discurso, fazer uma análise crítica cultural a partir dos estudos de gênero e sexualidade, contribuir para os estudos da comunicação voltados para a cultura pop e representações de gênero e sexualidade, realizar procedimentos metodológicos inspirados no circuito da cultura, em que são levados em conta a produção, a circulação e o consumo de um produto cultural e, por fim, qualificar estudantes de graduação para a pesquisa científica, aproximando os graduandos dos pós-graduandos, uma vez que há diálogo com mestrandos do programa de pós-graduação em comunicação da UFOP. Quanto às metodologias, foi feito um movimento de leitura de todos os livros da série publicados até então, sendo eles A Guerra dos Tronos, A Fúria dos Reis, A Tormenta de Espadas, O Festim dos Corvos e A Dança dos Dragões, sendo feita uma coleta de trechos desses livros como cenas e diálogos, quando entram em questão as representações de gênero e sexualidades, sendo sempre acompanhadas por comentários dos responsáveis pela coleta a fim de criar um banco de dados. Eu fui responsável pela coleta das personagens Arya e Cersei, enquanto a aluna Carolina Fonseca, até então voluntária do projeto, fez a coleta de Daenerys e Sansa. Esse movimento foi feito também com outras personagens, a que chamamos de diversas, com trechos em que tópicos como o estupro, a violência de gênero e a homofobia são presentes, mas o foco continua nas 4 já destacadas. Para buscar fazer uma análise desses livros e dos destaques feitos a partir deles, foram feitas reuniões constantes entre os membros da equipe via chamada de vídeo para que as impressões quanto aos livros e a coleta fossem discutidos juntamente à bibliografia teórica. Assim, obtivemos até então como resultados que a personagem Arya Stark, uma personagem de linhagem nobre, é uma figura que desde suas primeiras aparições quebra estereótipos de gênero ao não comportar-se de maneira tradicional para uma menina, e não demonstrar interesse nas atividades tidas como femininas e apropriadas para uma jovem da nobreza. Dado seu comportamento e aparência, Arya é constantemente confundido com um menino, o que acaba por salvá-la em diversas situações, sobretudo quando foge de Porto Real após o assassinato de seu pai. Foi percebido na pesquisa como a viagem geográfica que a Arya realiza é também uma grande viagem psicológica, visto que ao longo da trama, a Arya, que até então vinha tendo embates com a questão de gênero, passa a adotar constantemente novas identidades, tanto masculinas quanto femininas, enquanto meio de sobreviver sem ser descoberta, uma vez que poderia ser capturada, tornando-se refém da rainha Cersei. A Arya para na cidade de Braavos, em Essos, onde suas questões de identidade tomam um novo patamar, com o sentido místico, ao passar a morar e servir no templo do deus de muitas faces,
Já Cersei Lannister é conhecida como uma das grandes vilãs da história. Membro da casa Lannister e esposa de Robert Baratheon, rei dos Sete Reinos, Cersei ama e se relaciona secretamente com seu próprio irmão, o Cavaleiro Jaime, prática que é condenada pela Fé dos Sete, a religião oficial dos Sete Reinos. De início, Cersei fica animada ao casar-se com o rei Robert, uma vez que sempre quis ocupar tal posição, mas, após ser constantemente machucada, estuprada e humilhada pelo marido, desenvolve um grande ódio e repulsa por ele, planejando tomar o poder político através da morte de Robert, ocupando então o cargo de rainha regente. Suas atitudes para conseguir o que deseja são moralmente questionáveis, mas parecem encontrar uma justificativa quando são levadas em conta suas experiências e principalmente sua maternidade. Assim, a maternidade para ela é marcante, uma vez que seus cuidados e preocupações como mãe são como uma redenção por seus atos cruéis. Ao longo dos livros, após a morte de Robert, ela começa a comportar-se como um marido, adotando seu hábito de beber muito vinho e tornando-se ainda mais temperamental. Assim, concluímos que tais personagens são complexas, não comportando-se apenas com base em ações e reações, mas possuem experiências anteriores à narrativa que as levam ao ponto onde a história começa e um arco narrativo no qual transformam-se, no caso de Arya quanto à sua identidade e no caso de Cersei sua busca por poder. Há também a presença constante da violência, seja física ou simbólica. Cersei é estuprada e agredida por seu marido e chega a adotar comportamentos do agressor. Já Arya também passa por humilhações e agressões, sendo que o momento em que mata um homem pela primeira vez marca um importante avanço em seu arco narrativo. Por fim, é visível o embate constante entre os interesses entre homens e mulheres na trama, em que na maior parte do tempo, eles se sobressaem sobre elas. A pesquisa segue em desenvolvimento e no momento nos preparamos para a segunda fase, em que vamos nos concentrar na análise audiovisual de todas as 8 temporadas da série. Agradeço à Universidade Federal de Ouro Preto, que com o programa de iniciação à pesquisa, permitiu que eu pudesse ter a minha primeira experiência com a pesquisa acadêmica. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade.